Só louco está comprando ação agora. Vamos falar sobre isso aqui e eu quero te dizer que você não deve comparar ações com renda fixa, não deve comparar ações com imóveis, não deve fazer esse tipo de comparação. Muita gente já ficou rica na bolsa de valores, muita gente já ficou milionária e bilionária com ações. Então, esse papo de que só louco compra ação com a taxa de juro no patamar que está equivocado. Eu vou transmitir aqui a minha linha de raciocínio, espero que você compreenda, então fica comigo nesse vídeo até o final. Olá, bem-vindo ao canal, sou Peterson Siqueira, mais uma vez fazendo um vídeo aqui com você e é um prazer fazer conteúdos para te ensinar a investir. Estamos vivendo um momento inédito que está se repetindo, né? A taxa de juros está a quase 14% ao ano, isso aí é muito atrativo. Então, para alguém investir, para alguém empreender, tem que ser algo que dê mais de 1% ao mês. Porque senão não compensa você empreender, investir, fazer negócio se você consegue ganhar 1% ao mês sem fazer nada, só colocando dinheiro na renda fixa. Então, as pessoas não estão investindo em ações, estão dizendo que é loucura comprar ações com a taxa de juro a 13,75, ou seja, você ganha dinheiro sem fazer nada, 1% ao mês. Só louco vai investir em ação. Esse é o pensamento aí que o pessoal está equivocadamente falando. Vou dizer aqui a minha linha de raciocínio. Se você concorda comigo, legal. Se você não concorda, justifica aí embaixo nos comentários por que você não concorda comigo, tá? Inclusive, essa taxa de juro da Selic alta não compensa então você fazer empreendimentos, comprar ação, comprar imóveis, fazer qualquer coisa se você tem garantido aí um tesouro direto, que é um dos investimentos mais seguros que nós temos na atualidade. É mais seguro até do que poupança. Então, para que investir em ação se você consegue rentabilizar sem fazer nada? Só que eu te digo uma coisa, muita gente já ficou rica na bolsa de valores comprando ações. Por quê? Quando todo mundo está vendendo, é a hora de comprar. Então você deve comprar quando todo mundo está vendendo, mas é difícil você ir contra a manada. É difícil você fazer coisas diferentes do que todo mundo está fazendo. Mas se você quer ter resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Então esse momento aqui é de comprar ação sim. Só que não é qualquer ação. Você tem que comprar a ação que seja boa. Inclusive, eles me perguntaram esses dias aí se eu compro a ação com base no PL. O PL é um indicador que eu olho, mas não é só ele. Eu olho o ROI, Dividend Yield, o histórico da empresa, os pagamentos de dividendos. E o PL é um indicativo. Então o PL é para saber em quanto tempo eu vou reaver meu dinheiro se eu investir numa ação. Por exemplo, se eu compro a ação do Banco do Brasil e o PL é 5, quer dizer que em 5 anos eu consigo reaver meu dinheiro investido. Se eu colocar 100 mil reais em Banco do Brasil, em 5 anos eu tenho de novo esses 100 mil reais que me retornam através de dividendos. Então o PL é um indicador importante que eu olho. Mas não é só ele, eu olho outras coisas, tá bom? Então você tem que criar uma estratégia e se manter fiel a essa estratégia. Qual é a estratégia que eu utilizo? Então eu diversifico meu patrimônio em ações, fundos imobiliários, renda fixa e investimento no exterior. Então eu tenho essa minha estratégia traçada, eu tenho minha planilha de Excel e eu vejo lá quando eu investir aonde está pedindo dinheiro. Então eu tenho que manter balanceada a minha carteira, essa é a minha estratégia. E dentro da estratégia de investir em ações, eu tenho aqui meus critérios que eu escolho. Eu escolho setores perenes, empresas que demonstram lucro em 10 anos, empresas que pagam dividendos, empresas que eu considero boa, aí eu invisto nelas. E vou aportando mês a mês, não importa o cenário que está, eu vejo onde eu preciso alocar mais dinheiro e vou lá e coloco mais dinheiro. Então, você não deve se preocupar se o ativo está caindo, se a ação é boa. Por exemplo, você acha que BB Seguridade é uma boa ação. Você compra a BB Seguridade e vai comprando. Se ela cair, você continua comprando. Aí, caiu mais, compra mais. Agora, se caiu e a ação é ruim, aí fica com o pé atrás, tá?
Por exemplo, aqui as lojas Americanas, que a ação caiu abaixo de R$1, está num setor de varejo, que tem gente que não gosta de varejo, as margens são apertadas, então aí você tem que ficar com o pé atrás. Houve dívida de 20 bilhões sem justificativa, então entenda onde você está investindo. Você deve fazer a lição de casa e estudar um pouco. Você recebe dividendos com base na quantidade de ações que você tem. Então, por isso que para essa estratégia de viver dividendos, o preço quando cai é até melhor que eu compro mais. Por exemplo, se eu tenho 1.000 ações de Taesa e ela me paga R$1 de dividendo, eu tenho 1.000 ações, R$1, eu recebo R$1.000. E aqui não importa se a Taesa está a R$40 ou se está a 30, o meu dividendo vai ser o mesmo, com base na quantidade de ações. Então, meu foco é sempre aumentar a quantidade de ações de uma empresa que eu julgo boa. Então, a renda fixa não deve ser comparada à renda variável. A renda fixa ela é um colchão financeiro, ela te dá segurança e tranquilidade. Mas você não consegue dobrar o seu capital na renda fixa. Em algumas ações, sim. Se você consegue escolher boas ações, você consegue duplicar, triplicar, quadruplicar os seus investimentos. Então, a renda fixa é um colchão. Para que serve a renda fixa? Para reserva de emergência e reserva de oportunidade. Não dá para você comparar banana com melancia, são coisas diferentes. Ação é ação. Você se torna sócio de empresas. Renda fixa, você empresta dinheiro para o governo, empresta dinheiro para um banco. Então, ela tem o papel fundamental dela. Então, por isso que você não deve comparar. E você deve ficar tranquilo quando você faz os seus investimentos. Você tem que ter segurança do que você está fazendo. Porque senão tem essas quedas bruscas que acontecem de vez em quando, que a bolsa cai. Se você não tiver a sua estratégia definida, bem formada, segurança no que está fazendo, você vai pensar que tem alguma coisa errada, vai vender a sua posição e às vezes vende no vermelho e vai perder dinheiro. Então, se mantenha na sua estratégia. E você não deve ficar comparando coisas diferentes. Por exemplo, imóveis para alugar é investimento? É. Mas você não deve comparar imóveis para alugar com ações nem com renda fixa. Você não deve comparar fundo imobiliário com ações. São coisas diferentes. Cada uma tem o seu papel. E nesse cenário que a gente está vivenciando, que tem muitas incertezas, muita gente está procurando investir lá fora também. Tem um pouco de dinheiro diversificado em dólar. Hoje temos muitas facilidades para investir lá fora. Existem várias corretoras. Vou citar algumas aqui. A Avenue, Nomad, a antiga Passfolio, que agora é Sprof, acho que é esse o nome. O Banco Inter. Então tem várias formas de você diversificar no Brasil e no exterior. Crie uma estratégia, siga essa estratégia, se mantenha fiel a ela, porque a gente está falando de longo prazo. Não adianta você criar uma estratégia, daqui 3 meses você mudar totalmente ela. Não. Crie uma estratégia vencedora, de preferência copie uma estratégia de alguém que já venceu, que chegou aonde você quer chegar. Seja fiel a essa estratégia, tenha tranquilidade. Aportes constantes, de forma mensal inclusive. Eu faço meus aportes mensalmente. Caiu o dinheiro na minha conta, eu já reservo uma parte do meu patrimônio para investimento. Faça isso que com certeza você vai se dar muito bem e não fique dando ouvidos aí ao pessoal que fala que é louco quem investe em ação, que é louco quem entra na Bolsa de Valores. É louco quem acredita no governo, deixa toda a sua vida à mercê de um fundo de garantia, de um seguro de desemprego, de uma aposentadoria do INSS. O governo não vai cuidar bem do seu dinheiro, é você que tem que fazer isso. Deixa um comentário para mim, uma sugestão de vídeo e eu te vejo aí num próximo vídeo.